E hoje o conteúdo que eu quero falar para vocês é sobre a importância da leitura de cenário. E bem-vindos a mais um Cativeiro Cast, o podcast que tem baixa resolução, mas muita qualidade no seu conteúdo. E que tá aqui depois do treino para vir falar com você, assim, na correria, assim, de mano, tá? Pra você ter mais aí autoconhecimento, você que gosta dessas coisas, né, de autoconsciência, e toda semana eu tô aqui para trazer um pouquinho mais dessa minha reflexão, né, diária, trago para você, divido, vivo aqui, falo que não falar com mais alguém, vai que mais alguém tá passando por isso, aí você tem aí essa fonte de conhecimento, que é você mesmo, a gente tá aqui batendo um papo. E se você não me conhece, meu nome é Kat, Cativante, siga Cativeiro Cast para ter esses e outros conteúdos. E hoje o conteúdo que eu quero falar para vocês é sobre a importância da leitura de cenário. Eu não cheguei a fazer um episódio exclusivo sobre isso, mas eu devo ter falado um pouquinho disso no episódio do Você Odeia o Seu Emprego, né, o seu trabalho. E ali eu conto um pouquinho dessa jornada sobre você estar num lugar e você se sentir desconfortável em relação às metas que são exigidas e sobre o perfil da pessoa naquele local que tem sucesso e que não tem. Esse recorte de leitura de cenário, eu acho que ele é não só importante para o trabalho, mas ele é importante para a vida. E aí a gente vai aqui, ó, conversar um pouquinho sobre isso. Eu tava recentemente, na verdade nos últimos anos, tem um colega de trabalho, que não é nem meu colega de trabalho, é colega de trabalho do meu amigo. Mas a gente tem alguns debates sobre esse perfil, e eu acho que eu mesma já, em outros vieses, tive um perfil parecido com o que eu vou narrar agora. Que tem um livro até que eu quero citar antes de começar a falar, chamado, até comentei dele, fiz essa leitura no ano passado, na minha meta de leitura do ano passado, que se chama Como Ser o Melhor na Sua Área. Eu acho que é uma coisa assim. E depois de ter falado sobre várias coisas que vêm a ser dicas para que você melhore e se aperfeiçoe, no final do livro, no último capítulo, eu achei interessante, eu até acho que deveria ter sido um dos primeiros capítulos, mas o autor deixou para o final, que era justamente a ideia de que o fato de você ter uma habilidade e essa habilidade ser reconhecida, essa habilidade ser admirada como um talento, ela é um fator sorte, no sentido de você, às vezes, não digo nascer, porque o autor do livro justamente fala que não existe você nascer com habilidades, você as desenvolve de maneiras diferentes, e isso te dá mais facilidade para aquilo ou não. Até quando você nem acha que aquilo é uma habilidade que está sendo desenvolvida, porque não é diretamente você, sei lá, estar praticando o salto com vara, mas você é uma criança que de outra maneira trabalhava sua flexibilidade, e aí quando vai praticar o salto com vara, um exemplo, você tem mais facilidade. É um exemplo, tá? O que ele quer dizer é justamente que não existe nascer com habilidade. E aqui é a habilidade que eu cito, e até o livro nesse capítulo fala, às vezes aquilo que para você foi uma das coisas que construiu a sua construção de personalidade, venha a ser admirada em alguns ambientes, enquanto que talvez em outros não seja. E como eu disse, eu não queria dar um recorte só e exclusivamente para o trabalho, mas eu acho que muitas vezes eu vou acabar falando de trabalho também. Mas assim, você já se sentiu que... Fala porque eu me senti assim. Você já se sentiu em algum lugar onde você, na sua visão, estava dando o seu melhor? E aí eu acho que o seu melhor ele pode ser diferente de pessoa para pessoa. Então eu vou falar da minha perspectiva. Eu pensava assim, poxa, eu chego todos os dias no horário, dificilmente eu vou me atrasar, tipo, dificilmente mesmo eu vou me atrasar. Às vezes fico para além do horário. Eu nunca falto, até por um quadro de saúde que raramente eu tô doente. Então, tipo assim, eu nunca falto. Sempre tô aqui, sempre tô no horário. Eu geralmente, por ser uma pessoa mais acelerada, tendo a cumprir as minhas tarefas de uma maneira mais ágil, faço as coisas com rapidez, sou organizada, organizo as coisas, trago ideias. É muito difícil que eu não traga ideias, sempre penso na melhoria, sempre penso, poxa, legal isso, mas como que a gente poderia fazer para isso ser ainda melhor? Eu acho que eu trago muito uma coisa de ser detalhista, etc. Ou seja, dei aqui que é por cima o meu perfil de trabalho. E aí,
como eu disse citando o livro, tive a sorte de muitos empregos, exatamente isso que eu já sou naturalmente, ser reconhecido como uma skill boa. Ou seja, tive chefes ao longo da minha jornada que valorizavam isso. E assim, às vezes, você é uma pessoa que fala, Catiele, eu sou exatamente essa pessoa, eu justamente via, que era o que acontecia comigo, que outras pessoas que não faziam isso também se davam bem, ou se davam melhor do que eu. Por exemplo, a pessoa não chega nunca no horário, tá sempre atrasada. Ou a pessoa faz tudo, as tarefas dela muito devagar, faz pela metade, não cumpre os seus prazos, faz com uma baixíssima qualidade, desorganizada, várias coisas. Mas ainda assim você olhava e falava, meu Deus, mas essa pessoa ela ainda cai na graça do chefe. Ela ainda tem certo reconhecimento, ou às vezes até, dependendo da situação, mais do que você. E você fica, mas como? Né? Como que isso acontece? Como é que isso acontece? E tarará, e a gente se sente injustiçado e não sei o quê. Bom, o amigo em questão não é meu, então não tem problema em falar desse colega aí do meu amigo, que eu acho que vai ser um exemplo legal pra eu citar. Meu amigo não faz ideia que eu tô fazendo isso. Bem feito pra ele, que nem vai ouvir esse episódio, então nem meu amigo vai saber que eu tô fazendo isso aqui. Eu quero trazer essa história porque ela é interessante, em vários vieses. Por quê? Esse perfil que eu citei que eu tenho no trabalho, nos últimos anos eu mudei, né, de onde eu morava, mudei de setor, de trabalho, tarará, por um tempo, e eu tive uma grandíssima dificuldade em me adaptar aos novos standards que aquela área, que aquele local, que aquelas pessoas que eram minhas chefes buscavam. Eu acho que até citei nesse episódio que eu falei do Você Odeia o Seu Trabalho, no sentido de que, então, disso tudo que eu falei que eu fazia, que eram, eu acho que, eu ia dizer assim, que chefe que não vai gostar que o funcionário chegue no horário. Mas se às vezes o próprio chefe não chega no horário, ele não vai nem saber que se você chegou no horário não, exceto se você chegar depois dele. E o próprio viés de ter um perfil proativo, que busca melhoria, né? Isso eu já acho mais facilmente encontrável aí na selva chamada mercado de trabalho, porque a gente pode estar lidando com um perfil de chefe mais inseguro, que vai levar a sua proatividade e as suas ideias como uma afronta, tipo, nossa, olha só a fulana, quer mudar tudo aqui, nossa, olha só a fulana, quer fazer tudo do jeito dela, enfim. Então essa aí eu já acho mais fácil você achar chefes nesse perfil. Agora, tinha uma skill que pra mim sempre foi um pouco mais difícil. Tenho trabalhado ela na minha vida de modo geral, por interesse do meu próprio crescimento, mas que para aquela área em específica, atenção, porque existem locais e locais, né? Então eu sempre fui do ramo da criatividade e da estratégia e fui colocada numa coisa que não tinha nada a ver. Eu estava em trabalhos que era sobre lidar com o público. E para mim é um pouco de calcanhar, assim, de Aquiles, porque não que eu não saiba tratar uma pessoa e lidar com o público, eu sei, mas é algo que vai me cansando um pouco, tipo, no longo prazo, no médio prazo também, porque na vida eu tenho que falar com alguém, eu tenho que me comunicar com alguém, eu tenho que lidar com alguém, eu não consigo muito fazer de uma maneira muito... A palavra não é rasa e superficial, porque não é como se eu saísse aí conversando com as pessoas buscando uma grandíssima profundidade, mas me custa um pouco, sabe? Parar, eu preciso sair da minha frequência, entrar na frequência da pessoa, entender ali o rolê e tal, então isso pra mim é um pouco cansativo, eu faço com certo esforço, tem gente que faz isso, né? Então, para além do que já é esse esforço, pra mim se torna mais esforço ainda quando eu precisaria, né, no caso, ter certas atitudes linkando uma personagem, linkando o que eu quero que a pessoa espere, linkando em ser a pessoa sociável, linkando em ser a pessoa que vão gostar de mim porque eu tenho X comportamento nas relações, ou porque eu sou essa simpaticona, ou porque eu sou a engraçadona, ou porque eu sou aquela que quer ajudar todo mundo, ou porque, enfim, qualquer outra ferramenta que eu encontre
para que as pessoas de mim gostem. E por que eu tô citando tudo isso? De novo, repito aquele episódio que eu já falei sobre trabalho. Quando a gente fala de gestão, e a saber, eu já fui gestora também por alguns anos, e eu sempre gostei muito dessa área, e para mim ir para essa área é muito natural, porque eu sempre gostei. Em todos os meus trabalhos eu me aproximo dos chefes, ou pelo menos tento, porque para mim, na minha cabeça, é como tirar, extrair da fonte o direcional que eu preciso para executar melhor o meu trabalho. Então eu preciso estar perto do chefe, entender o business, entender como ele pensa e fazer as coisas acontecerem. No entanto, eu dependo, ou melhor, dependia, que esse chefe tivesse uma visão parecida com a minha em relação ao business. Do contrário, se eu entendo que o que está sendo feito ali não é sério, se eu entendo que esse chefe ele é figurativo, ele não é uma pessoa que tem postura de chefe, ou seja, ele não tem, não digo nem skills, porque eu acho que skill é uma coisa que, de novo, é aprendida, mas às vezes ele não tem a postura e o caráter e a identidade de alguém que eu acho que seria capaz de resolver alguma coisa, ou simplesmente porque dá pra ver que a pessoa não está com interesse de resolver essa uma coisa, aquilo ia me desmotivando. Porque eu levo aquilo a sério, né? Eu levo aquilo muito a sério. Então, assim, na maioria dos empregos que eu tive a oportunidade de estar perto dos chefes e entender a visão deles e conseguir colocá-la em prática, fiz isso com o melhor dos desempenhos, e eu tenho muitos chefes que sentariam e falariam bem do meu trabalho. Isso falo com tranquilidade. No entanto, como eu disse, né, nesse exemplo aqui das últimas experiências que eu tive nos últimos anos, por mudar de onde eu morava, do setor e etc., eu vi que nada daquilo que eu falei anteriormente importava. Ou seja, as minhas grandíssimas skills no trabalho eram nada. Ser pontual não significava nada, não faltar não significava nada, tratar bem os clientes era ok, mas o que faltava, esse pilar, era por quê? Porque, por uma coincidência ou não, esses chefes eram chefes que estavam num viés de precisar ter o ego mais acariciado, de precisar, não digo ser bajulado, acho que alguns sim, mas a pessoa querer em você um acesso fácil, né? Ela querer que elas, um amigo, por assim dizer, uma pessoa amigável, uma pessoa que não seja tão séria, uma pessoa que não, talvez, transmita tanta... Porque eu acho que na minha skin trabalho, geralmente eu coloco o profissionalismo acima de tudo, então eu tento ser profissional a maior parte do tempo. Eu não fico baixando guarda, eu, sabe, não mostro tanto a minha personalidade, eu sinto mesmo que eu tô ali pra, tipo, trabalhar. Quer me conhecer, a gente se conhece depois daqui, fora daqui, em outro momento e tal. E por que eu tô dando esse ponto pra vocês? Já linkando com aquele amigo do meu amigo. Porque vinha a perceber, tempos depois, que para esse segmento, né, que é um segmento que hoje eu não faço mais parte, enfim, mas pode ser que mesmo em outros segmentos isso também seja importante, porque eu acho que não tem a ver com segmento, algumas coisas sim, mas nesse não. Essa skill é um trabalho também, né? Esse trabalho social também é uma skill a ser desenvolvida. Ou seja, a gente também tem politicagens que tem que ser feitas no ambiente de trabalho. Você também tem que ficar ali meio político, né? Falando com um, falando com o outro, ouvindo um, ouvindo o outro, brincando com um, brincando com o outro, etc. Para que aquilo, né, se construa uma imagem ao seu favor e etc. Aqui eu tô falando de uma skill específica que é da sociabilidade. E aqui esse menino, colega do meu amigo, aplicou todos os seus esforços nessa skill da sociabilidade, ou seja, eu sou o legalzão, eu sou o cara do você gosta de mim porque eu te ajudo, sou solícito, proativo, não, mas eu sou solícito, sabe, eu vou largar o meu para fazer o teu. Isso se passou tanto tempo, e esse funcionário estagnou por bons anos nessa empresa, e um dia ele se deu conta que todo mundo à volta dele tinha sido promovido, que todo mundo à volta dele tinha tido certa progressão na carreira e que ele ficou estagnado nos últimos anos todos. E ele ficou assustadíssimo. Foi um chá revelação para ele entender que ele foi uma pessoa que não subiu como os outros subiram. Por quê?
Porque para ele, o estandarte todo se voltava para, poxa, mas eu venho, nunca falto, eu não chego atrasado, eu ajudo todas as pessoas, sabe? Tenho uma boa relação com as pessoas, como que eu não fui agraciado aí com aumentos, sendo que as pessoas que não fizeram isso que eu faço, as pessoas que são talvez egoístas, até brinquei com meu amigo tentando entrar na cabeça desse menino, né? Como que ele pensa? Talvez ele veja vocês assim, né? Nossa, as pessoas são egoístas, porque se eu faço tanto por todos e vocês não fazem, focam só no de vocês ganharam reconhecimento, poxa, eu que visto a camisa da empresa, não ganhei e não tenho ganhado, né, esse reconhecimento. E eu achei uma oportunidade muito boa para falar, já discutindo com esse meu amigo. Olha que doido, né? E para mim já é super assustador uma pessoa que tem um desempenho bem baixo, porque daí falando da parte técnica que cabe a essa pessoa, né? Era muito aquém mesmo, tipo, baixa entrega, perca de prazo, desculpinha para não entregar o que tem que entregar, não é bom, sabe? E aí quando existiam várias pessoas na equipe, aquela incapacidade, aquela basicamente inutilidade da pessoa, né? Incapacidade assim ficava mais ofuscada, disfarçada, porque eram vários, mas conforme as pessoas vão saindo da equipe, a equipe vai ficando mais enxuta, para a gestão vai ficando evidente quem é bom e quem é ruim. E até falei pra esse meu amigo, antes desse cara ser o culpado da história, pra mim a culpa já às vezes vai pra gestão, que eu entendo que às vezes a gestão tem que se focar naquilo que tá sendo mais problemático no momento. E se o mais problemático no momento não é aquele cara, porque tipo, tá, ele é o... tipo assim, ele faz, no fim ele dá uma ajudinha, não é o pior de todos, porque o pior de todos já tá demitido, ele é o pior problema de todos, então vamos deixar pra lá? Só que deixar pra lá, passa 1 ano, 2, 3, 4, 5. E esse tipo de funcionário ainda fica rodando pela empresa. E o curioso é que sem a visão nenhuma do que estava acontecendo. E aí numa conversa, esse menino teve esse chá de revelação. Que ele não era tão competente quanto ele achava que era. Por quê? Porque nessa questão de você não focar na leitura de cenário, você deixa de ver o que é uma droga, mas é muito pertinente, é entender que, para além do que é valor para mim, para além do que eu acho bom, do que eu acho correto, da postura que eu escolho ter na vida, e como eu falei, pode ser a vida profissional, quem é que eu quero ser como profissional? Quem é que eu quero ser conhecida na minha empresa, na minha área, mas também em outras relações, né? Nas amizades, quem é que eu quero ser conhecida? Como que eu quero ser conhecida? E aí eu vou precisar depender da leitura do olhar do outro. Porque eu posso achar que eu sou uma pessoa super maravilhosa, mas no olhar do outro eu não sou. E aqui, vamos falar de foco, tá, gente? Porque a ideia aqui dessa leitura de cenário é você escolher até onde você iria e até onde o que você faria em cenários diferentes. Por exemplo, você pode falar, Catiele, eu acredito piamente que para mim um funcionário de valor é esse funcionário que eu já sou, que chega no horário, que faz o que é mandado, que cumpre prazos, que não falta, que entrega as coisas com decência. Eu não estou aqui para ficar fazendo amizades, não tenho saco para ficar puxando o saco, para ficar de conversinha, e você tem todo o direito de pensar isso e seguir por esse caminho. E aí a sorte, vamos colocar assim, é que você sempre esteja em empresas que vão valorizar isso. Porque do contrário, quando você está num lugar e essa gestão visa o social, visa o funcionário que vai ser mais flexível no sentido de, sim, ele vai fazer a demanda, mas às vezes ele não vai, mas assim, ele é leve de conversa. Você entende? Tem empresas e tem perfis gestoriais que vão preferir um funcionário mais executor mesmo, que você fala, ele faz e acabou. E aí você pode se encaixar e enquadrar nisso. Mas tem empresa que, por mais que o funcionário falte várias vezes, não cumpra com as tarefas, atrase demandas, você entende? Ai, mas é uma pessoa, mas todo mundo adora o fulano, a fulana. Não, mas é uma pessoa que, tipo, se dá com todo mundo. Não, mas ele tem uma coisa ali que todo mundo gosta, então não sei o quê. Então, aí, de novo, vai do momento que a tua empresa tá vivendo e do tipo de gestão que você tá tendo.
E esses esforços, agora falando de pessoas que querem, por exemplo, crescer num lugar. Essa leitura de cenário, ela é muito importante porque, às vezes, você está gastando energia numa coisa que você pode morrer de fazer, que os seus chefes não vão ver. Esse colega do meu amigo, por exemplo, ficou estacionado nessa desculpa, nessa justificativa. Não, mas eu sou um bom funcionário, eu ajudo a empresa inteira, eu ajudo todos os setores. Toda vez que alguém me chama, eu ajudo, eu paro minhas coisas e faço. Mas a chefe não tá vendo isso. A chefe não tá vendo que foi você que foi lá ajudar a o Beltraninho do setor tal. Ela tá vendo que o Beltraninho do setor tal entregou aquilo que foi pedido. Quem ajudou, como que ajudou, ela tá vendo o teu. E o teu, no caso, você não fez. Que você parou o teu pra fazer o do outro, mas o outro não parou o dele pra fazer o seu. E aí, no final das contas, o teu atrasou, o teu não tá bem feito, o teu não sei o que lá. E aí você fica... Não, mas é que eu parei pra ajudar, ninguém quer saber, né? Ou até mesmo essa pessoa fala assim, não, mas eu sou muito boa na parte técnica de mexer não sei aonde. Mas o chefe tá vendo que você mexe lá não sei aonde? É isso que no final do dia mexe com as métricas de venda? É isso que no final do dia... A gente sabe, obviamente, quando a gente trabalha em equipe, que o trabalho de todo mundo é muito importante, que é um trabalho de formiguinha, que às vezes, assim, uma coisinha que não dá certo aqui, vai impactar lá na frente. Mas dependendo, o lá na frente ainda consegue dar uma desenrolada. Então esse trabalho aqui pequenininho que você faz no invisível, mesmo se ele der certo, se você faz ele muito bem, ou se você faz mais ou menos, outras partes da empresa equilibram aqui. Aí a pessoa tava nessa tecla, não, mas eu faço uma coisa que ninguém faz aqui técnica, que eu mexo aqui, que não sei o que. Como é que não me valorizam? O olhar não está ali. E a leitura de cenário, ela trabalha isso. Você conseguir ver qual é o momento que eu tô vivendo agora, o que é importante para esse cenário que eu tô vivendo agora, o que é valor para essas pessoas que vão medir o meu desempenho, o meu resultado, que são decisores nessa carreira, como eu falei, de empresa, né, que são decisores aqui pro meu desempenho, pro meu progresso, o que essa pessoa precisa ver. E eu, como pessoa de gestão, eu bato sempre na tecla que, assim, cara, pra gestão, pra gestor, tudo que o gestor quer é que alguém ajude a vida dele a ficar mais fácil. Então, quanto menos eu precisar me estressar, melhor. Claro que tem gestor, como eu falei, super inseguro, que quer estar em cima de tudo, que é centralizador, que blá 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 blá. E aí, talvez, para esse gestor, como eu disse, o ideal é que você seja só um excelente executor. É o cara que ele falou e você fez, e pronto. Ele não quer boas ideias, ele não quer que você mude algo, ele não quer uma grande revolução, dependendo do nível de... né? Às vezes ele só quer que você faça o que ele mandou, não enche o saco, não problematize e tá feito. E aí você tá aí sofrendo, como eu já sofri muitas vezes, querendo inovar, querendo ser criativo, querendo não sei o quê. E aí, como eu falei, você não é obrigado a fazer isso, tá, gente? Eu acho que em nenhum momento a gente é obrigado a fazer aquilo que a gente não quer. Eu mesma precisei, às vezes, estar em empregos que eu não queria, por questão de precisava de documentos, precisava de salário, precisava disso, mas, porra, chega um momento que pra mim fica óbvio que a minha criatividade ela é tão forte e a minha personalidade vai tanto para um viés gestorial e um olhar para além daquilo que está acontecendo aqui no operacional, que se torna doloroso para mim me colocar num papel só de executora, mas eu tenho treinado para tentar entender quando que às vezes eu vou falar, tudo bem, e ficar ali fazer o meu, e quando que às vezes eu vou poder ter a oportunidade de apresentar coisas novas, porque essa já fala mais de mim. E nada impede também de, tipo, chutar o balde, né? Cada um sabe o que pode fazer, o que não, o que aguenta, o que não aguenta. Nada impede de também falar, olha, eu não quero saber mais disso, eu quero seguir a minha área e executar a criatividade que eu tenho e trazer esse lado de gestão que eu tenho. Não consigo ficar só sim senhor, sim senhora, e não trazer uma visão mais ampla da coisa toda. E em relações é a mesma coisa. Por exemplo, o que eu dei. Não é só trabalho, nas relações também. Eu acho que todos nós podemos ser muita coisa. Eu, pelo menos, sinto que eu posso ser muita coisa. Eu sei ser a pessoa fofa, eu sei ser a pessoa brincalhona, mas eu sei também ser a pessoa que fala sério, eu sei ser a pessoa que vai falar de coisas mais íntimas, várias coisas, né? Sei passar experiência, sei falar o que eu penso, o que eu não penso, mas eu tenho praticado muito o entender onde isso se encaixa ou não.
onde isso tem abertura ou não. Qual é a visão da pessoa do outro lado que ela vai ter e que eu quero que ela tenha de mim, que isso é importante falar quando a gente tá falando de uma questão estratégica, tá, gente? Estratégica. Às vezes não cabe. Eu tenho, sei lá, uns assuntos que eu gosto de conversar, mas com essa pessoa aqui faz sentido, né? Ela vai entender o que eu tô falando, ela vai conseguir. Não vai. Então, talvez nessa relação aqui, eu tenha que desempenhar um papel, uma visão mais assim. E com outras pessoas, outros papéis. E você pode falar, nossa, mas e que horas que eu sou tudo, né? E que horas que eu sou quem eu sou, e que momento que eu sou eu mesma, e tarará, tarará. Eu acho que, sendo bem sincera, eu sempre aconselho que existam pessoas na sua vida que você nem que seja uma pessoa, um amigo, e aí é quem você quiser, né? Pode ser um amigo mesmo, pode ser o seu par romântico, pode ser sua mãe, seus pais, sei lá. Acho que é importante sim que haja uma pessoa que nos conheça, que tenha sabe, a nossa personalidade toda ali. E a gente, no nosso interior também, ter a noção daquilo que a gente é. E só pra vocês entenderem como é que eu faço na minha vida. Tudo que eu falo aqui é num viés de alguém que tenta e faz e se adapta, e você vê aí o que você faz e o que você adapta. Mas eu acho que, assim, o papel desse exercício introspectivo, ele vem com um viés na minha vida de afirmação mesmo. Vai ter momentos literais onde eu vou ter que parar e em meditação e em reflexão eu me lembrar quem eu sou. Eu me lembrar quem eu sou. Porque eu acho que, infelizmente, a vida pede papéis. A vida pede papéis. Nós viemos nesse mundo já com papéis. E até que um spoiler, porque esse é um episódio que eu quero falar um dia, não sei se vai dar assim um episódio, mas talvez um vídeo curto, que é sobre a identidade. A função identitária que o ser humano, eu acho que inerentemente está colocado. Você nasceu na cidade que nasceu, isso já te dá uma personalidade, uma identidade, um papel para desempenhar. Você nasceu na família que nasceu, você nasceu homem, mulher, não sei o quê, já esperam coisas de você. Você querendo fazer esses papéis ou não, você entendeu? Você está na função tal, você é o filho mais velho, você é o filho mais novo, você é o chefe, você é o funcionário, você é a esposa, você é o marido, você é o pai, você é a mãe. Tudo que a gente faz são papéis. Esperam coisas. Então a gente vai indo conforme aquele papel muitas vezes pede de nós. O que eu queria trazer hoje de reflexão é que você tenha consciência nesses papéis. Primeiramente, na tua essência, que é o que eu tento fazer sempre, tá? O que eu sou? E eu, particularmente, já cheguei à conclusão que, cara, obviamente, eu sou uma pessoa que tem uma veia mais artística, que vou me expressar de uma maneira mais artística, na minha fala, em tudo. Eu tenho que expressar a minha arte, eu sou artista, eu sou criativa, é mais forte do que eu. Para qualquer lugar que eu esteja, não tô falando... Cara, pode ser um problema lógico, eu vou resolvê-lo com criatividade, eu vou trazer criatividade se eu precisar cozinhar, se eu precisar, sabe, resolver um probleminha de estoque, qualquer coisa. Tipo, a solução ela vai partir da minha criatividade. Eu sou criativa. Tem várias coisas que eu sei que eu sou e que eu vou trazer isso onde quer que eu esteja. No trabalho, nas relações, como eu falei, é meu, é identidade minha, eu sou. Aí, muito firmada em quem eu sou, acho que o trabalho da leitura de cenário que eu falei é entender assim, ó, quando é que eu posso ser isso? Em que momento que faz sentido eu ser isso? E olha o interessante para você que ficou preocupado tá, mas se eu tô sempre representando papéis e lendo cenários e me adaptando, quando é que eu sou eu mesma? E eu falei em algumas relações que você já tem confiança e que você tem a total liberdade para ser quem é, e onde aquela decisão não é tão estratégica. É o que eu tento fazer na minha vida, mas acima de tudo, nesse lugar que é dentro de mim. Onde que eu sou quem eu sou? Em mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu consigo ser a pessoa social, muito simpaticona, muito isso, muito aquilo, quando é necessário. Eu sei que eu consigo ser a pessoa criativa, eu sei que eu consigo ser a pessoa, etc. Tipo, o convite que eu queria, assim, compartilhar com vocês para pensar junto é... Quando a gente fala de leitura de cenário e dessas adaptações, para alguns perfis, por exemplo o meu, parece que nos ofende deixar de ser quem a gente é. Parece que
sabe, é doloroso, parece que alguém tá nos negando a nossa existência, parece que se eu tiver que ser isso, é doloroso demais, por isso que eu disse em primeiro lugar, que você saiba até onde você vai para as coisas que você quer. Às vezes é uma coisa de você aguentar uma chateação por alguns meses, aí você pensa, porra, é uma coisa que eu não curto fazer, mas eu consigo aguentar e ter esse papel por 3 meses, por 6 meses? Ah, sim, eu consigo, então vai. Mas, independentemente dos momentos em que eu ter que abrir mão, por exemplo, aqui eu vou ter que ser mais. Aqui eu vou ter que ser mais executora, aqui eu vou ter que guardar na gaveta a minha criatividade, porque nesse lugar, nesse papel, nessa leitura de cenário, eu tô vendo que a minha criatividade, embora ela venha de um lugar bom, que queira resolver problemas, que queira trazer soluções, que queira trazer inovação, para esse cenário aqui, não está sendo visto como criatividade, está sendo visto como petulância, está sendo visto como arrogância, como eu tô me intrometendo nas coisas que não são minhas, como eu tô querendo inventar moda, já ouvi isso de feedback, tô querendo inventar moda, tô querendo mudar o que já foi feito e que todo mundo sabe fazer, por mais que seja ineficaz, por mais que seja atrasado, por mais que seja ruim. Então assim, a leitura de cenário aqui, a criatividade não é bem-vinda. Aqui o viés é outro, aqui eu vou me destacar se eu quiser e assim planejar estrategicamente, eu vou ter que agir mais nessa skin. E essa skin aqui exige isso, isso e isso, que eu vou ter que deixar de lado da minha identidade. Quero fazer isso? Estou disposta a fazer isso? E acima de tudo, entender que ao guardar a minha criatividade e não usá-la ali, não significa que eu não sou mais criativa, não significa que eu não sou aquela pessoa que resolve. Eu sou. E por isso, tem também outro episódio que eu quero fazer de spoiler. Defendo muito das pessoas terem uma vida para além do trabalho, porque aí, em outra área, eu consigo exercer tudo aquilo que eu sei que eu sou. Pode ser que eu não vá naquilo que eu estou exercendo, laboralmente, usar minha criatividade 8 horas por dia. Mas então que eu tenha uma outra coisa, um hobby, onde eu consiga gastar essa minha criatividade, onde eu consiga que esse meu lado exista, porque se você é criativo e tem alma de artista aí como eu, você sabe que é inerente nossa, a gente não consegue viver se a gente não se expressar artisticamente, criativamente. E estar naquele ambiente onde a gente não pode fazer isso, nos custa um pouco. Mas ter a visão disso, ter a consciência disso e trazer essa afirmação de que, Catiele, tudo bem, eu sei que você sabe que daria para fazer de um jeito diferente. Obrigada, repertório, obrigada, intelecto, obrigada, minha inteligência, obrigada por tudo em mim que me dá o poder e a capacidade de enxergar essa situação de uma maneira diferente, mas acima de tudo, entender que tipo assim, esse tesourinho aqui que eu tenho, não tem espaço aqui, é como uma sementinha, né? Não tem solo aqui para isso aqui crescer. Eu vou pegar minha semente, a criatividade e jogar aqui no lixão? Não vai crescer. Talvez no lixão sim, que tem muito nutriente. Mas enfim, você entendeu a analogia, né? Precisa que as coisas tenham espaço para acontecer. Senão, por mais maravilhoso que você seja na sua entrega, você sempre vai estar num papel de, por estar fechado na tua visão e não saber ler cenário, queimando o cartucho naquilo que tá todo mundo cagando. Vivendo uma frustração atrás da outra de pensar, mas por que o outro tá valorizado e eu não tô? Por que todo mundo gosta de não sei quem e não gosta de mim? Por que pra não sei quem tudo dá certo pra mim não? Mas será que você tá lendo o cenário? Será que você tá sendo jogador? Será que você tá conseguindo fazer isso? E de novo, e de novo, e de novo. Ninguém é obrigado a fazer isso. Se você não quer abrir mão nunca, em segundo algum, daquilo que você é, daquilo que você acredita, tá totalmente no direito. Como eu falei, são fases da vida, são momentos da vida que eu acho que assim, não, Catiele, aqui eu decidi que eu vou fazer intercâmbio, aqui eu vou sair arrumando qualquer trabalho, e aqui eu sei que às vezes o bicho vai pegar. Mas, cara, você pode fechar na tua convicção e em algum momento, cara, você vai encontrar aí o trabalho que vai valorizar suas skills, que aquilo que é o que você gosta de fazer vai ser o ideal, mas eu gosto de me dar essa oportunidade e às vezes ser flexível. Porque eu acho que, como eu falei, a vida são papéis. A vida são cenários, a vida são aquilo que eu acho que eu tô comunicando versus aquilo que o outro vai entender da minha comunicação. Aquilo que o outro vai entender. Às vezes eu tô pensando assim, nossa, tô me sentindo à vontade aqui, vou contar um pouco da minha história, me vulnerabilizar. Aí eu tô achando que eu tô sendo, sei lá, vulnerável no sentido de próxima, de amiga, de humana, e o outro tá me lendo assim, nossa, que traumatizada. E aí tá ali, acabando com a minha imagem com essa pessoa.
Então eu acho que é mais ou menos isso que eu queria comunicar para vocês hoje. O quanto que essa leitura de cenário pode te favorecer estrategicamente. Entender que você não é obrigado a ceder a isso, mas eu acho que ter consciência, sim, é fundamental. Você pode saber o que o outro lado valoriza, olhar pra isso e falar, cara, essa pessoa, ela valoriza que eu seja uma pessoa assim, 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 assim. Se eu for isso, eu sei que ela vai gostar de mim. Eu quero ser isso? Não, não quero. E você realmente não está obrigado a fazer isso. Mas ter a consciência de que... Então, assim, sei que pra mim, porque isso aconteceu muito comigo. Tá, eu não quero ser aquilo que o chefe, que a empresa espera, mas eu sei que por esse caminho, e sendo fiel àquilo que eu tenho como convicção, vai fazer o rolê aqui pra mim ser mais difícil. Vai fazer o rolê aqui pra mim ser mais puxado. Eu vou ter que trabalhar mais do que os beltraninhos. Por quê? Porque enquanto eles conversam, eu tô tendo que trabalhar por escolha minha, porque eu não quero conversar. O ideal é que eles também trabalhassem, o ideal é que todo mundo trabalhasse e quando sobrasse um tempinho a gente conversasse? Sim, mas não é assim que funciona. Então eu acho que você pode sempre escolher a sua verdade, mas saiba que junto dela também vem um preço. E aí é entendê-lo, né? É entender que, tipo assim, pra fazer diferente disso, o papel que aquele cenário tá pedindo. Não quero fazer, então tenha convicção na sua escolha. Eu sei que ter convicção na sua escolha não vai fazer as coisas se tornarem menos frustrantes, ou menos irritantes, ou menos chatas, mas que pelo menos você saia desse lugar de às vezes achar que tipo, ai, que injustiça, ai, que isso, aquilo, outro. Você está num lugar que valoriza isso. Se você não for isso, saiba que você não vai ser valorizado. Não quer estar ali? Então, a clareza acima de tudo, a consciência, né? E de novo, saber que não ser algo, né, não atuar, que é isso que eu sempre falo que pra mim é prioridade. Eu gosto de ser essa mesa cheia de botões que eu ligo e nivelo e puxo e faço e sei me transformar e sei agir, sei me adaptar, mas obviamente eu tenho as minhas questões que, tipo, mano, isso aqui é importante pra mim, eu sou assim, eu ajo assim, eu vou viver assim, tenho as minhas questões ali que não vou abrir mão, identitárias, mas sei o preço que eu vou pagar, sei até onde eu aguento pra não abrir mão da minha identidade. E sei o que, abrindo mão temporariamente em algum momento, não faz eu perder minha identidade. Tudo bem, eu posso aqui parecer mais burrinha. Se você acha que vai me valorizar melhor se eu parecer burra, tá. Eu sei que eu não sou. Não ser criativa aqui e só ser obediente vai ser melhor visto. Tá bom. Eu sou essa pessoa? Não, mas consigo fazer isso por 2 segundos aqui e ser mais bem compreendida. É isso. Talvez já tô me repetindo. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre acho que o episódio vai ser 20 minutinhos, que eu penso assim, tenho quase nada pra falar, aí deu 50 horas. É isso. Me diga o que você acha dessa questão de leitura de cenário. E não esqueça de seguir Cativeiro Cast. Hoje eu tô aqui com o sol na minha cara, né? Você viu? Hoje eu tô solar. Hoje o meu plexo aqui, ó. Não esqueça de seguir Cativeiro Cast aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Cast, no TikTok, no Instagram. Tô até no Facebook. Onde você encontrar todos os dias quais conteúdos e toda semana com 2 formatos de episódio, que é esses mais reflexudos do Cativeiro Cast e também o episódios para você sorrir com historinhas assim do dia a dia, pra gente dar mais risadinhas, uma coisa um pouquinho mais leve. Então ative as notificações para não perder. E me siga se quiser no Instagram ou no TikTok, Cat Vant. Um beijinho e até a próxima!